sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 6. Lucas, capítulo 6. Versículo 46. Vamos ler? E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos digo? Podeis assentar. Essa é uma interrogação, uma pergunta, não é mesmo? Jesus aqui faz a explanação da explicação da casa sobre a areia e sobre a rocha, que aqueles que ouvem e praticam é como uma casa alicerçada numa rocha que pode vir os ventos e as tempestades e ela não se abala, mas a casa construída na areia, que são aqueles que ouvem a palavra e não praticam, vêm os ventos e as tempestades e ela é susceptível a tudo isso. Ele faz uma pergunta no versículo 46. Por que vocês me chamam Senhor e vocês não fazem o que eu mando? Se eu sou o Senhor, eu sou digno de ser obedecido. Mas vocês me chamam Senhor e vocês não fazem o que eu mando. Nesta noite nós vamos falar sobre perguntas. Perguntas que estão à procura de respostas. Ou o tema poderia ser perguntas que não se calam, não sei. Você põe o título aí que você quiser. Mas a questão é, quais são as perguntas que ainda são pertinentes a todos nós? Quais são as perguntas que exigem de mim e de você resposta? Eu quero falar sobre a primeira. Primeira pergunta que o Senhor Jesus relata, e eu quero começar por aí, é sobre relacionamento humano. Ele fala sobre recompensa, que os relacionamentos humanos podem atribuir para nós recompensa, tanto nesta terra quanto na eternidade. E ele começa a falar sobre interrogações e perguntas sobre relacionamentos humanos. E ele pergunta e diz assim, qual é a recompensa que vocês querem ter? Eu quero recompensa? Claro que sim. Quem de nós, como crente, não gosta de recompensa, não quer recompensa, não quer bênção, não quer o fruto, não quer ver o resultado. Seríamos hipócritas se disséssemos o contrário. Todos nós queremos ser recompensados. Então ele começa a falar sobre recompensa. Eu quero que você vá comigo em Lucas capítulo 6, versículo de número 32. Ele começa a explicar sobre esse vício que nós temos de gostar para depois amar. Nós somos pessoas condicionais. Para que nós amemos alguém, nós precisamos gostar dela primeiro. Precisamos gostar do estilo de vida dela, precisamos gostar da personalidade dela, precisamos gostar do raciocínio dela, da logística dela. Aí depois a gente vai amar. Então, o que é o gostar? Eu vou gostar porque o gostar significa que eu sou assim, eu tenho uma empatia com a característica daquela pessoa, e aí então eu vou amar. Aí Jesus diz, mas vocês estão errados quando vocês fazem assim. Porque o mandamento é, ama o teu próximo como a você mesmo. Vocês estão errados se vocês têm um tipo de relacionamento onde vocês não conseguem separar a individualidade de vocês e o mandamento. Eu mandei que vocês amem a todos e também amem de igual modo os vossos inimigos, os que vos perseguem, os que falam mal de vocês, os que são diferentes de vocês. Então ele pergunta para mim e para você, que recompensa nós teremos sobre o nosso convívio no nosso relacionamento? Qual é a recompensa que nós teremos na eternidade e nesta vida sobre os nossos relacionamentos? Ele diz, alguns de vocês estão andando em contramão com o evangelho,
com a Escritura e com o mandamento? Aí ele diz assim no versículo 32. Se amardes o que vos amam, que recompensa tereis? Qual é a sua recompensa de amar o seu cônjuge, de amar os seus filhos, de amar seu pai e sua mãe, ou seus amigos, do qual você é amado? Ele está dizendo, você já está recebendo a recompensa. Você está sendo amado. Então, a recompensa do seu amor para quem você ama é o amor que ele está te devolvendo. Essa é a recompensa. Eu amo você e você me ama, estamos quites, recompensados. Acabou. Não tem acerto de contas na eternidade. Não existirá na eternidade nenhum adendo e nada que irá acrescentar nada no meu galardão, lá na glória, se eu amei você e você me amou. Eu já recebi a paga. É isso que o Senhor Jesus queria falar sobre a questão de relacionamentos humanos. Aí ele continua assim no versículo 32. Também os pecadores amam aos que os amam. Até o ímpio faz isso. Quer dizer, vocês não estão trazendo diferença nenhuma. O evangelho não está lhes proporcionando nenhuma diferença, nenhuma mudança, nenhuma transformação. Aí a grande pergunta que paira nessa primeira é: qual é a sua recompensa que você terá dos seus relacionamentos na eternidade? Se você só ama quem te é condicional, se você só ama quem te é interessante, o que você aprova, se você só ama quem primeiro você gostou. Você gostou da pessoa, do jeito dela falar, da maneira dela viver, você aprovou, então você ama. Que recompensa você tem? Nenhuma. O ímpio é assim também. O ímpio só ama quem ele aprova, quem ele gosta, quem está dentro ali do currículo dele, quem já passou pela aprovação dele. Aí ele continua dizendo no versículo 33. Se fizerdes bem ao que vos fazem bem, de novo, que recompensa tereis? Essa é a primeira pergunta sobre relacionamentos humanos. Que recompensa você ou eu teremos se nós fazemos bem às pessoas que nos fazem bem? Nós só estamos devolvendo aquilo que recebemos. Vai ter recompensa para isso? Ah, eu sou uma pessoa boa. Ah, você é bom? Para quem que você é bom? Ah, o senhor é bom, seu marido é bom? Bom, sua esposa é bom, seu pai é bom, seus filhos é bom, seu amigo é bom, e você é bom também. Kids. Não tem recompensa nenhuma, não tem diferença nenhuma. Não existe notoriedade no céu para você nem para mim se fazemos isso. Não existe evangelho, não existe cristianismo. Não somos identificados como cristãos se amamos as pessoas que nos amam e se fazemos bem para as pessoas que nos fazem bem. Não é denotado nenhum sintoma de cristianismo em retorno. Não, não existe. Jesus diz, vocês precisam entender que vocês podem estar tendo relacionamentos humanos dos quais vocês não terão nenhuma recompensa na eternidade. E vocês não podem estar apercebidos disso. Vocês podem achar que vocês são o top de linha nos relacionamentos. Que vocês estão assim, absolutamente treinados, absolutamente em primeira linha sobre a questão de relacionamentos, e vocês não passam de pessoas comuns, e vocês estão no mesmo patamar dos ímpios. Aí ele continua dizendo no versículo 32 ainda, também os pecadores, 33, ele diz, também os pecadores fazem o mesmo, versículo 34. E se emprestardes àqueles que esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Se você dá ou empresta e faz àqueles que têm condições de te devolver, você está fazendo igualzinho o ímpio, não tem diferença nenhuma. Aí ele continua dizendo, também os pecadores emprestam aos pecadores para tornarem a receber outro tanto. Aí ele vem, amai, pois, os vossos inimigos. Fazei bem aos vossos inimigos. Emprestai sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão,
e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sedes, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Diferença. Pastora, mas sabe o que é? Eu tenho o meu jeito. Eu tenho meu sistema. Seu sistema não está se enquadrando com o reino. Seu sistema vai te pôr para fora do céu. É isso que nós queremos? Optarmos pelo nosso sistema, pela nossa ideologia particular, pela nossa individualidade e ficarmos fora do reino. Deus é bom para os bons e para os maus. Quanta gente má sendo abençoada. Quanto joio dentro da igreja vivendo bem. Quanta gente que na eternidade vai passar a eternidade inteira no inferno, mas dentro da igreja ele está abençoado, ele canta, ele louva, ele está ali por dentro. Quanta gente, por quê? Porque Deus não se descaracteriza. Não, Deus é Deus. Ele é bom, disse o Senhor Jesus, tanto para os bons, tanto para os maus. Ele é bom. E é assim que nós precisamos entender que deve ser a nossa essência. Sermos bons. O mal não pode descaracterizar você. Você não pode ser maledicente, porque alguém falou mal de você, você vai e fala também. Peraí, cadê o evangelho? Peraí, o ímpio faz isso? Uma pessoa te despreza, você vai e despreza ela também. O ímpio é assim. O evangelho, ele entra dentro da vida do crente. Sabe qual é o problema? Tem muita gente que é crente e pulou a etapa da conversão. Você é convertido? Não, eu sou crente. Eu vou na igreja, eu faço oração, eu não adoro ídolos, eu não acredito em reencarnação, só que eu pulei a etapa da conversão. Você é crente? Por que você é crente? Eu sou crente porque eu sei cantar música de crente, eu sei orar igual crente. Eu sei, tem a Bíblia de crente, traduzida, João Ferreira de Almeida. Eu sou crente. Agora, você é convertido? Pulou a etapa da conversão. A igreja está assim, de crente que não é convertido. Ele se acha crente porque ele vem à igreja. Ele se acha crente, por quê? Por que você é crente? Eu sou crente porque eu sou crente. Cadê a conversão? É a conversão que me caracteriza, como o Senhor diz, filhos do Altíssimo, filhos de Deus. Se eu sou bom para quem é bom para mim, vantagem nenhuma. Se eu sou amoroso, faço bem, empresto, amai os seus inimigos. Ajudai os seus inimigos, orai pelos seus inimigos, fazei bem aos seus inimigos. E aí? E aí vocês serão identificados como filhos de Deus. Por quê? Porque o nosso Deus é bom. Não vai muito longe, não. Até dentro de casa, com aquela pessoa que você diz que ama. Você é bom para ela dependendo dela. Se ela estiver num bom dia e te tratar bem, você é bom. Se ela estiver num dia mal e te tratar mal, te der alguma má resposta, você vai tratar mal também. Porque o negócio é assim, fez, levou. Você é crente? Até o diabo é. Os demônios creem em Deus. Agora, convertido, você me desculpa, você não é. Para o céu também você não vai, porque se for, eu não quero ir. Não. Entende? O que nós precisamos entender que a conversão deve ser algo que aconteça dentro de nós e mude as características da nossa personalidade. O Senhor Jesus olha para os seus e diz: vocês precisam ser diferentes dos ímpios. Os ímpios são assim, eles respondem à altura, eles fazem à altura, são os ímpios. Vocês são diferentes. Será que eu sou diferente? Será que você é diferente? Será que realmente nós somos filhos do Altíssimo? Será que nós somos bons?
Só porque você relaciona com alguém que é bom, você é bom, mas quando você vai relacionar com alguém que é grosso, mal educado, você também sabe ser grosso, mal educado. Quando alguém te dá uma má resposta, você dá 2, 3. Se alguém falar A para você, você fala o abecedário inteiro. Onde é que você é crente? Cadê a sua conversão? A questão é, nós não podemos nos enganar, nós não podemos acreditar em algo que é mentiroso. Nós precisamos nos confrontar com a verdade diariamente. E se nós não sabemos ser diferentes, nós não temos Cristo. Você pode fazer parte do hall de membros, você pode ter dons, você pode ter talentos, você pode ser correto em muitas coisas na sua vida, mas se você não consegue entender o que é que Cristo espera de mim e de você, não tem acordo. Não tem acordo. Sabe qual é o nosso problema? Nosso problema é que nós temos a síndrome de Pedro. Eu não, Jesus. Eu sou capaz de morrer por ti. Sabe, nós somos equivocados com respeito a nós mesmos. Ser cristão é amar quem te odeia. É fazer bem para quem te faz mal. Isso é ser cristão. Ser cristão é fazer algo por alguém, mesmo que você sabe que aquela pessoa nunca vai reconhecer. Nunca vai fazer nada que venha ser explícito a gratidão. Ser cristão é você fazer coisas para as pessoas que elas nunca vai te fazer altura. Ela nunca vai. E você faz por quê? Porque é você, é aquilo que existe dentro de você, é a sua essência de crente, é a sua essência de novo nascido, é a sua essência de uma pessoa espiritual. Isso é ser cristão. Diga amém. Aí você diz assim, pastora, passa logo para a próxima porque está doendo. Não sei. Lucas 6,41, a próxima pergunta. Não sei se vai doer mais ou se vai doer menos. A questão é que tem que doer. Ele diz, eu firo para sarar. Por que atentas tu no argueiro que está no olho de teu irmão e não reparas na trave que está no teu próprio olho? O argueiro é um folhelho, uma coisinha pequenininha, e trave é aquelas toras que coloca para segurar varandas. Pergunta de Jesus é, por que não reparas na tua trave? Essa é a pergunta. Autovisão. É uma situação complicada essa de sua preocupação com a vida alheia. Isso é uma coisa muito medíocre, muito pobre. Eu não estou falando pobre monetariamente, mas estou falando de mediocridade mesmo. Não é verdade? Gente santa fala de Deus. Gente sábia fala de planos da palavra, de projetos. Gente inteligente fala de estrutura, de aprendizado. E gente medíocre fala dos outros. Funciona assim. É assim que funciona. Jesus faz uma pergunta. Por que te incomoda tanto a palhinha que está no olho do teu irmão? Que está impedindo ele de enxergar, de fazer direito, de andar direito, e você não vê a trave que está no seu? Por que você não consegue enxergar a trave do teu olho? Cego. Enxerga-te para ti mesmo. Cego. Enxergue os seus erros e os seus defeitos. Que vício maldito, humano. Você diz, pastora, mas nós somos latinos. Quanto mais para a banda de cá, né? Mais samba, pagode, baixaria. Não que não exista, mas você vai lá para a Europa, França, elitizado, né? Mas nós aqui, os latinos, um fala mal do outro, e é uma bagunça. Mas nós somos cidadãos celestial, do céu, características de Deus.
Perder hábito e costume. Tinha uma mãe, um pai que só falava mal dos outros. Entrava dentro do carro. Tem crente que ele é assim. Ele entra, passa. Entrou dentro do carro, o assunto já é aquele irmão, aquela irmã, pregação que demorou, a pastora estava brava hoje, tudo é eu, né? E aí vai. Nós precisamos ser nobres. O evangelho é nobre, seu Cristo é nobre. Para de se preocupar com a vida dos outros. Antes de você falar algo da vida de alguém, morda a sua língua. Feche a sua boca. Feche a sua boca. Olhe para a sua vida. Olhe para a sua situação. Olhe para o que você está vivendo. Enquanto você está cuidando da vida do outro, a tua casa está caindo. Enquanto você está olhando o defeito do outro, a sua vida está caminhando para o inferno. Para com esse costume para o seu bem. Jesus diz, por que você se incomoda tanto com o defeito do outro, com a vida do outro, com a trave do outro? O folhelho do outro e não olha para a sua trave. Você tem um defeito enorme. Só que você se incomoda com o defeitinho do seu irmão. O defeitinho dele, o defeitão dele é problema de quem o salvou, quem o trouxe para o reino. Nós precisamos entender isso. Pararmos de ser maledicentes, pararmos de caracterizarmos as pessoas pelos defeitos, sermos pessoas decentes e nobres, pararmos com este gosto felino, esse gosto maldito, essa peçonha mortal na nossa língua, de batermos os dentes para podermos atribuirmos aos outros os seus defeitos. Vamos olhar para nós, vamos observarmos no que eu estou errando. Senhor, mostra, tua palavra diz, Senhor, mostra no que eu estou errando, mostra que eu não tenho te agradado. Senhor, eu quero saber de mim, eu não quero saber de ninguém. Não quero saber de ninguém. Tem gente que passa meia hora, 40 minutos, estou sendo bem generosa, 1 hora, olhando todos os Facebook de todo mundo, para saber das fofocas. E tem tonto que fala, fui tomar sorvete, comi feijoada, fui no banheiro, publica a vida dele. Sua vida tem que ser sigilosa. Sigilosa. E tem gente que gosta disso aí. Gasta 1 hora, 2 horas. Pergunta se ele consegue ficar 40 minutos de joelho quebrando. Não consigo, pastora. Dói as costas, dói o joelho. Mas não dói a bunda de ficar sentado na cadeira, na frente de um computador, observando, vasculhando a vida dos outros. É isso que é interessante no nosso meio. É isso que pega. Falta de amadurecimento, falta de crescimento, falta de nobreza, falta de maturidade. Por quê? Porque pessoas têm hábitos nocivos, destrutivos, e fazem mal para quem? Trazem enfermidades para o corpo. O corpo fica doente. Jesus pergunta, deixa o folhelho do olho do seu irmão, olha a trave que está no seu. Olha a trave que está no seu olho, ele diz. Ele diz assim no versículo 42... Ou como pode dizer a teu irmão, irmão, deixa-me tirar o argueiro, o folhelho que está no teu olho, uma pequena sujeirinha, não atentando tu mesmo na trave que está no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, seja experimentado em mudança, em melhoria, em santidade, então verás bem. Então você será apto, abençoado para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Você vai ajudá-lo, abençoá-lo. Você vai saber fazer bem o serviço. Então exercita na tua trave. Eu exercito na minha trave. Você exercita na tua trave. E depois nós vamos ajudar os nossos irmãos nos seus pequenos defeitos. Segunda pergunta é: por que não tira a tua trave? Ou você se acha perfeito? Você se acha aprovado? Toda pessoa que se acha aprovada, Paulo explica isso em Romanos 7. Ele expõe o coração dele e a reprovação dele contra ele mesmo. Ele diz, o mal que eu não quero eu acabo fazendo. Se você se sente aprovado, no sentido assim de, estou bem, está tudo certo na minha vida, você é o pior cego aqui em nosso meio. Agora eu quero falar sobre confiança. O Senhor Jesus pergunta sobre confiança. Lucas capítulo 12. Sobre fé, confiança. Ele faz uma explanação, Lucas 12, versículo de número
25, ele fala sobre os cuidados dos lírios, o cuidado dos pássaros, e sobre o poder de Deus, e sobre tudo aquilo que Deus pode, que Deus faz, que Ele tem feito. Ele tem cuidado de mim, Ele tem cuidado de você, Ele tem nos abençoado, Ele tem nos ajudado. E aí ele faz uma pergunta. Deixa eu te perguntar uma coisa para você. Você pode fazer alguma coisa na sua vida, você que já é adulto? Você pode fazer alguma coisa que vai fazer você crescer mais? Aumentar 44,4 centímetros? Que é um côvado, é 44,4 centímetros. Quem aqui me garante que você vai conseguir aumentar 44,quase 50 centímetros na sua estatura? Pastor, eu não queria nem isso. Queria só uns 30 para limpar, só os armários um pouquinho mais em cima. É ou não é? A sua estatura te incomodou? Até mais ou menos na sua adolescência, que você tinha noção. Hoje você pensa na sua estatura? Você pensa, não, olha, eu podia ser mais, olha, eu podia ser mais, olha como eu sou. Não. Tem gente que nem sabe a estatura, o médico pergunta, quanto você mede? Não sei, baseando 1,50, 1,48, 1,52, 53, põe aí 1,50, vai. Você fica, onde você pensou, pergunta para o seu irmão, ontem você pensou na sua estatura? Ah, então tá, ontem não, mas a semana passada você pensou, Cíntia, na sua estatura, semana passada? Pensou, certo? Nem o mês passado, quem pensou aqui o mês passado na estatura, fora os adolescentes que se preocupam em crescer, eles querem crescer. Quem já é adulto? E esse ano, nós estamos em junho, já pensou na estatura? Ah, como eu queria crescer um pouco, pensou? Também não. Então, é assim que você deve se preocupar com a sua vida. Assim como você se preocupa com a sua estatura, deve ser a medida da preocupação com a sua vida. Agora pegou, né? Pegou ou não pegou? Pegou, né? Jesus diz, se você não pode crescer mais, por que você se preocupa com a sua vida se é problema meu? Se eu dou o seu sustento, se eu te abençoo, faz a tua parte, porque eu sou responsável para fazer para a minha. Olha os lírios do campo, olha os pássaros, olha Salomão, não se vestia como os lírios, eles dependem de mim. Então, se você não se preocupa em crescer mais, por que você vai se preocupar? O que eu vou comer? O que vai ser o dia de amanhã? O que vai acontecer comigo quando eu ficar velho? O que vai acontecer comigo lá na frente? Ai, o que eu vou vestir? O que vai ser da minha vida? Será que eu vou ter serviço? Será que o patrão vai mandar embora? Será que a Dilma? Será que não sei quem? Não sei quem? Não sei quem? A preocupação quanto à sua vida deve ser a mesma preocupação com a sua altura. Você já não se ambientou, já não se habituou com a sua altura? Já não existe uma certa dinâmica com a sua estatura? Então, é a mesma dinâmica que você tem que entender, que Deus cuida de você, que Deus é pela sua vida, que Ele é o seu abençoador, e que Ele vai te ajudar, te abençoar, e vai te sustentar, e Ele vai te suportar nas horas difíceis, e Ele vai ser com você. Você tem que fazer o seguinte a partir de hoje. Você vai ficar preocupado? Agora eu estou preocupado com o que está entrando, com o mês, com não sei o quê. Vai chegando, então você vai pensar, mesmo tanto que você pensar no seu problema, você vai pensar também, eu preciso crescer, minha estatura não está boa, preciso crescer, 5 centímetros, 10 centímetros, 20 centímetros, preciso crescer. Se você não fizer isso, não pode ficar preocupado. Pastora, mas a minha estatura está boa, a tua vida também está boa, vai continuar boa, porque você tem um Deus que vela por você, que zela por você, que preserva a sua vida e que está trabalhando para que ela continue boa, continue crescendo e continue melhorando. E a sua preocupação é, eu preciso crescer sim, mas diante de Deus, espiritualmente, eu preciso amadurecer, eu preciso ter decisões sábias, decisões equilibradas, eu preciso orar mais, eu preciso ler mais a Bíblia, vir mais aos cultos, eu preciso me integrar mais com o reino. Essa é a sua preocupação, porque ele diz, buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas da sua vida eu vou te acrescentar. É nisso que nós precisamos
Ficar afiados. O que ele diz? Lucas 12, 25. Qual de vós, sendo solícito, preocupado, imediatista, prático, é para amanhã, não é para hoje, é para agora, é para ontem? Tem gente que cada semana que ele vive, ele está encurtando a sua vida. Preocupado, ansioso, desesperado. Ai, eu não durmo, fico pensando, eu não descanso. E ele acha que isso é louvável. Isso é gente incrédula, gente que não tem fé, crente que não depende de Deus. Ele é crente, mas conversão ele pulou essa etapa. Nós precisamos aprender a confiar no Deus que salvou a minha alma. Ele vai salvar a minha vida. Ele é poderoso e continua sendo para livrar a minha alma do inferno. E Ele é poderoso para livrar a minha vida da queda, para livrar a minha vida do sofrimento, para livrar a minha vida das dores, das situações das quais eu não posso enfrentar. Ele é poderoso para isso, e eu preciso crer nele, nessa situação, dessa maneira. Para que essa preocupação? Para que esse desespero? Fala para mim. Se o seu Deus não é um Deus responsável? Ele é Deus. Você, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Quem pode crescer aqui? Fala, amanhã eu vou amanhecer 5 centímetros mais alto. Vou fazer algumas exercícios, alongamento, vou crescer. Pode estirar você até quebrar os ossos. E aí? Então eu vou dizer uma coisa para você. Não se preocupe. Você não pode as mínimas coisas. Por que você quer se envolver nas grandes? Aí ele diz assim, 26. Porque se nem ainda podeis as coisas mínimas, porque estáis ansiosos pelas outras. Você não consegue fazer uma batida do seu coração acontecer, uma abertura de pulmão para entrar oxigênio, uma célula, nada. Você não pode nada, eu não posso nada. A preocupação é só a nossa falta de fé. É só a nossa incredulidade em ativa, dizendo o quanto dependemos de nós mesmos, o quanto confiamos no nosso braço. Pastor, eu estou com crise de incredulidade. O que está acontecendo com você? Você está enxergando o quanto você confia em você. Sua força, sua inteligência, a força do seu braço, sua iniciativa. Você está com crise de incredulidade. Você está confrontando com a sua autodependência. Próxima pergunta, ainda sobre confiança. Lucas 18, 8. Essa pergunta é uma pergunta futura. O Senhor fala sobre a perseverança. Pergunta para o seu irmão, por que a perseverança está escassa? Dê resposta a ele. Perseverança é questão de caráter. O caráter hoje é pequeno. Dificilmente as pessoas têm caráter à altura da exigência da vida. Perseverança é questão de caráter. Quanto mais firme o seu caráter, quanto mais definido, quanto mais em Cristo, quanto mais arrojado, mais forte, determinado e perseverante. Pastor, eu sou uma pessoa assim, perseverante, sou uma pessoa teimosa. Não. Isso aí é ignorância, teimosia e ignorância. Como é que você define teimosia de perseverança? Vamos lá. Perseverança visa o projeto, visa Deus. Teimosia visa a si mesmo, ignorância. É o que eu quero, é o que eu gosto, é a maneira que eu gosto, é do jeito que eu quero. Diferença de teimosia e perseverança é o foco. Perseverança, qual é o foco? O projeto. Deus. Teimosia, o foco é você. Seu gosto, seu prazer, seu bem-estar. Tem gente que ele é teimoso, ele fala, eu sou uma pessoa perseverante, uma pessoa definida, uma pessoa decidida. Aí você olha e você fala, meu Deus, peraí, eu estou louco, estou maluco, o que eu estou escutando aqui?
Pessoas só giram em torno de si, só o que quer, só do que gosta. As coisas é tudo do jeito que ele gosta. Se ele não gosta, ele vira a cara, ele faz beicinho. A coisa tem que andar do jeito que ele quer. Você acha que isso é ser uma pessoa perseverante? Uma pessoa perseverante a coisa não está do jeito que ele quer, mas ele é poderoso para se submeter. Ele é suficiente para se humilhar, para se encaixar, para se enquadrar, até que a coisa mude. Ele vai trabalhando minuciosamente, ele vai orando, ele vai calculando, ele vai administrando, ele vai renunciando, até que a coisa chegue como deve estar. Isso é perseverança. Agora, pessoas teimosas não são perseverantes, são pessoas ignorantes, egocêntricas, que só pensam em si, não pensam no projeto, não pensam na vontade de Deus, não pensam o que agrada a Deus. São pessoas teimosas, soberbas, arrogantes. Você é arrogante, teimoso ou perseverante? Não, pastor, eu sou uma pessoa que eu me submeto, eu me humilho, eu luto, eu oro, eu continuo. Não é do jeito que eu quero, mas não tem importância. Eu vou ser flexível. Eu vou me humilhar, vou abaixar, vou me submeter. E vou orar, vou trabalhar, até que a coisa melhore. Até que eu lá dentro da situação possa fazer a diferença. Então você é perseverante. Não, pastor, eu não. Se a coisa não estiver bem feita, do jeito que eu quiser. Não, eu sou uma pessoa definida, sabe? Não, você é soberbo. Você é arrogante. Pessoas perseverantes, elas se encaixam em situações, mesmo que essas não estejam à sua altura, mesmo que essas não estejam como eles gostam, mesmo que não são aprovados a eles, eles entram para fazer a diferença, eles entram para mudar a situação. Este é o perseverante. Então, se você se acha perseverante, e é uma característica da sua personalidade, ignorância, teimosia, muda esse negócio aí. Você não é perseverante, não. Você é soberbo, arrogante, o que mais? Equivocado, muita coisa, menos perseverante. O perseverante é humilde, por isso que ele é perseverante. Ele é humilde. Ele fala, não tem importância. A coisa não está do jeito que tem que ficar. Mas eu vou me humilhar, eu vou ceder, eu vou me colocar na situação, eu vou entrar, até que vai chegar. Porque a coisa vai acontecer, eu tenho certeza, Deus é fiel, Deus prometeu, Deus está nesse negócio. E ele vai e entra, e a participação dele é mínima, e às vezes ele fica distante, e às vezes, de repente, surge uma oportunidade, ele vai e faz, e ele vai fazendo a diferença. Quando vê, a coisa está pronta. Agora, os ignorantes só querem a coisa pronta. Pessoas prontas, coisas prontas, situações. Não, porque se não tiver desse jeito, não está bom para mim. Jesus, o senhor falou que foi preparar lugar no céu. Eu sei que o senhor já estava pronto. Que negócio é esse de preparar lugar? É mais ou menos assim. Quero falar agora sobre Lucas 18:8, sobre perseverança. Jesus falando sobre a parábola da viúva persistente, daquela que persiste, até ser ouvida. Aí ele diz assim, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Hoje, o Senhor Jesus tem podido encontrar perseverança em mim, perseverança em você. Eu gosto muito de Isaías, no capítulo 7, que ele diz assim, manda um recado. Se você não crer, você não há de permanecer. A fé preserva. A fé nos faz permanecer. Jesus nos ensina a perseverarmos. E o escritor escreve aos Hebreus que Deus não tem prazer em gente que recua, em gente fraca, em gente débil, gente enjoada, gente chata. Não está do meu jeito, eu não quero. Não está do meu jeito, eu não luto. Eu não vou insistir não, isso é caso perdido. Eu era um caso perdido, você era um caso perdido, e ele veio morrer pelos casos perdidos, porque ele diz, eu vim chamar os pecadores e os doentes. Eu vim para os doentes. E eu e você achamos que somos melhores do que Jesus, porque gente doente não serve para nós, porque gente errada, porque situação que não está nos nossos conformes não serve para nós. Mas eu queria um casamento assim, mas eu queria um amigo assim, mas eu queria uma igreja assim, mas eu queria. Você não quer nada. Você não quer nada, meu irmão. Nada. Porque o que eu quero e o que você tem que querer é agradar a Ele.
E Ele nos coloca em situações ruins, situações sem forma, situação caótica e vazia, para que possamos ali sermos sal e luz, para que possamos fazer a diferença. Em situações, em famílias, em núcleos, em igreja, em toda situação. É assim que nós temos que entender. Perseverança. Eu queria que você, se você não veio sexta-feira, eu queria que você ouvisse a mensagem de sexta-feira pela internet. Não sei nem como é que chama lá, o pastor sabe. Se eu ouvir a mensagem de sexta-feira. Não sei se é... Não sei como é que chama, um negócio que você coisa lá. Queria que você ouvisse a mensagem de sexta-feira. O tema da mensagem é: as pessoas que trabalham com vidas. Ouça essa mensagem. Nós estamos vivendo uma época que pessoas têm desistido de pessoas. Que pessoas têm falido com pessoas. Precisamos ser mais honrados, mais honestos, mais firmes, mais determinados, mais crentes, mais convertidos. Quero falar sobre a quinta pergunta, Lucas 22. No finalzinho já do ministério do Senhor Jesus Cristo. Versículo 35, ele estava dando as últimas recomendações para os discípulos. E ele estava falando da vez que soprou sobre eles o Espírito e mandou-os de 2 em 2 para pregar, para curar e para ensinar. Lucas 22, versículo 35. Ele faz uma pergunta para os discípulos. E eu quero antecipar essa pergunta para você. Eu queria que neste momento você recapitulasse os episódios difíceis da sua vida. E você olhasse sobre períodos de necessidade, períodos difíceis. Eu queria perguntar, qual foi a vez que Jesus te faltou? Qual foi a vez que Ele não esteve presente? Qual foi a vez? Qual foi a vez que te faltou alguma coisa? Pastora, espera aí um pouquinho. O ingrato, ó, o ingrato. Deixa eu fazer uma logística aqui do ingrato. Não, pastor, espera aí um pouquinho. Eu tinha arroz, feijão, ovo, batata, mas eu queria carne, então faltou a carne. Pode entrar. Pode entrar. Pega a primeira ficha na galeria dos ingratos. Pode ficar à vontade. Hã? Hein? Às vezes faltou o que você queria, mas nunca faltou o que você precisava. Nunca! Nunca faltou o que você precisava. Nós precisamos nos descontaminar dos nossos desejos e nos convertermos às coisas que são necessárias na nossa vida. Eu queria isso, eu queria aquilo, eu queria. Mas o que eu tenho está aqui. Nunca o necessário faltou. Nunca. O desejo, opa. O povo no deserto queria carne, tinha um maná. O maná de repente ficou enjoativo. Eles morreram com a carne nos dentes, mas tiveram carne. Que brote atavar o sepulcro dos desejos. Pessoas ingratas, elas ficam olhando somente para aquilo que querem. Elas têm visão e ótica apenas para o que querem. Tá. O meu óculos não é para perto. É pouquinho de perto, mas é mais para longe. Por exemplo, se eu tirar o óculos, eu não sei quem está... Com óculos, às vezes, não enxergo muito bem. Tem gente que é assim também. Ele só tem ótica porque está longe. Não estou falando agora do nervo óptico, não. Eu não, pastor. O meu grau é para perto. Para longe, eu sou uma águia. Tem gente que é assim. Para longe, ele é uma águia. Para perto, ele é cego, míope.
Ele não consegue enxergar o marido que tem, ela, o marido, ele, a esposa. Não consegue ver qualidade, não. Todas as qualidades não têm significativo. Só os defeitos. Não consegue enxergar. Não consegue. Eu disse, vou dizer para você. Se você não é feliz, você não vai ser nunca. A senhora está profetizando? Não estou profetizando não. Estou falando a verdade. Se você não é feliz com a família que você tem, com a igreja que você tem, com os irmãos que você tem, você não vai ser feliz nunca. Porque o Deus Jeová Jireh, o Deus da provisão, Ele está com você, te abençoando, te dando tudo de melhor. E olhe que alguns nem enxergam as vantagens que têm. Porque nós sobressaímos em vantagens, fala a verdade. Sobressaímos em vantagens. Alguns têm mais do que outros numa área, outros têm mais do que o outro numa área. Não é? E nem isso, às vezes, é suficiente. Nem isso, às vezes, acalenta o coração. O que nós precisamos entender que não tem nos faltado nada. Ele é poderoso, Ele tem nos abençoado. Amém? Não tem te faltado, não tem me faltado. Ao contrário, Ele tem nos dado mais do que nós precisamos. Por isso que nós somos tão enjoados, tão chatos como nós somos. Por isso que nada está bom. Nada está bom. Lucas, capítulo 22, versículo de número 35. E disse-lhes: quando vos mandei sem bolsa, alforje ou alparcas, faltou-vos porventura alguma coisa? Hein? Você diz, pastor, eu já fui pobre de marré. O outro fala, eu de dé, de si, de mó, de sol bemol. Mas nunca te faltou alguma coisa. Nunca. Nunca faltou a graça, o contentamento, a provisão, o sustento. Hoje a coisa está tão boa para o teu lado que você tem que até deixar de comer. Até deixar de comer, até hoje você fala assim, oh meu Deus, hoje eu posso comer, mas não devo. Não é tão boa que está para o teu lado? Não é? Você tem que tomar cuidado com o conforto do seu sofá, o conforto da sua casa. É ou não é? Porque se você prefere ficar no sofá, naquela televisão de 60 polegadas, que você faz assim, a coisa mexe, e assim, não é verdade? Para você vir para a igreja de tão boa que está para o seu lado, é ou não é? O que você precisa entender é que não tem te faltado nada. E a gratidão, e a felicidade e a alegria deve ser algo que te identifique. Você tem que ser feliz, grato, contente, leve. O que te deixa debaixo desse jugo, o que te deixa pesado, o que te deixa sobrecarregado, são todas essas situações de enjoamento, esse perfeccionismo seu. Tá bom, mas se fosse assim seria melhor. Não, você imagina um chato desse, perde você no céu. Se ele morasse num palácio, se no céu tivesse Coab, você falar, Deus, me manda para Coab. Senhor, Coab daqui está maravilhoso. Eu quero para a Zona Norte, qualquer lugar que o senhor tiver, eu vou. Mas perde esse chato, não. É ou não é? Por quê? Por quê? Pessoas ingratas. Pessoas que não estão contentes com aquilo que possui. Que não são gratas por aquilo que têm. Você é feliz? E tem gente que fala assim, eu quero ser feliz, eu não vou passar a minha vida inteira infeliz, eu quero ser feliz. Acorda, olha ao seu redor, olha o que você tem, olha os livramentos, olha as bênçãos, olha a saúde, olha o que Deus tem te dado. Se você não é feliz com isso, não tem acordo, hein? O que Deus vai fazer por você que possa te deixar contente? Você acredita em Alice? Hein? Você é feliz, meu irmão? Você é feliz, minha irmã? Mas você é contente mesmo? Levanta na segunda-feira sorrindo, agradecido, eu tenho um trabalho. Mas meu patrão é chato, mas pelo menos eu tenho um patrão. Você é feliz
com aquilo que Deus tem te dado, contente, humilde, grato com as coisas que Deus tem te dado. O Senhor Jesus diz, porventura tem te faltado alguma coisa? Os discípulos dizem, não, Senhor, nada. Nada, não tem faltado nada. Olha para o seu irmão e diz assim, não me falta nada. Aí dentro de alguns fica assim, mas eu vou confessar a verdade, só que dentro de mim, que se meu marido fosse melhor, se minha esposa mudasse aquilo, se eu tivesse aquele trabalho, eu estaria muito mais contente. Raiz de ingratidão. Contentamento, ele é único. Ele entra, encaixa, dá força, alegria e te inspira a alcançar aquilo que eu vou te contar um segredo. Vou contar um segredo agora para os jovens. Um segredo para a moça ficar encalhada. E o rapaz ficar encalhado, mais as moças. Pessoas chatas, pessoas complexadas, pessoas que são tímidas, pessoas que não são felizes, encalham. Vê se existe beija-flor ou abelha em flor que não dá néctar. Tem abelha em urtiga? Tem beija-flor em urtiga? Não. O que atrai as pessoas? A alegria. A alegria. A moça quer casar, quer arrumar um namorado? Seja alegre, feliz, contente. Atrai as pessoas. Eu vou dizer uma coisa para você. A alegria é um combustível para você. Pastor, é isso mesmo, pastor. Eu não aguento mais minha mulher emburrada. Quer manter seu cônjuge? A alegria. Eu queria falar agora um pouquinho com os maridos. Maridos, falando uma coisa em particular com você. Eu acho que não tem nada que te deixa mais aborrecido que é você ver sua esposa triste, contrariada, emburrada. É verdade ou não é? Marido que olha para a cara da mulher, aquela cara emburrada, que ele passou um dia inteiro de trabalho e agora ele tem que ser terapeuta, psicólogo, se duvidar, psiquiatra. Ele tem que saber o que ela está pensando. Eu fiz alguma coisa? Como a mente do homem é mais racional, ele não armazena. Tá, não vou pular essa parte. Eu fiz alguma coisa? Não fiz nada. Meu Deus, foi a semana passada, foi o mês passado, foi alguma coisa que ela viu? Será que ela viu uma ex-namorada minha para a rua? Será que ele fica tentando adivinhar o que é que foi, que fez, que aconteceu. Por quê? Porque você tem que ser crente ao invés de ser temperamental. E a mesma coisa os maridos. O marido chega emburrado do serviço, cara feia, carrancudo. Deixa eu desintoxicar. Mas peraí, alguém está dando alguma coisa para você cheirar lá naquele serviço? Desintoxicar de quê? Fica uma hora. Quantas horas você tem de qualidade com a sua família? Você chega, vamos supor, 6h30, 7 horas. Aí 7, tem que dormir 10h30, 11 horas. Vamos supor, meia-noite. Tá, 7, 8, 9, 10, 11, meia-noite. 5 horas. Contando janta e banho. Fora o dia que vem no culto. Sobra o quê? Sobra umas 3h30. Você, para desintoxicar, você demora 1 hora. Sobra 2. Meia hora você vai querer assistir seu jornal, sua televisão. Estou sendo muito generoso na meia hora. Sobra 1h30. Meia hora você só escuta. E a outra hora você faz o quê? Que tempo de qualidade que tem? Não tem tempo de qualidade. Aí tem que desintoxicar. Mas desintoxicar do quê? Não sabe ver o trabalho como uma coisa leve? Por que eu vim parar nisso aqui? Faltou alguma coisa. Sobre a alegria. Lembrei. Quer dizer, falta alegria. Vai para o trabalho? Trabalho é trabalho. É trabalho. Dá trabalho. É difícil. Você tem que enfrentar com alegria, com submissão, com serviço, com idoneidade. Agora, tem um conselho para quem quer encostar pelo INSS. Dá um jeito de arrancar o olho. Jesus não disse, se o teu olho te escandaliza, arranca o teu olho? Vai ficar encostado, só que o salário é mínimo.
Não quer trabalhar, vai ficar encostado. Arranca o olho, arranca a mão, dá um encostamento bom. É ou não é? É um conselho. É ou não é? Agora, faça as coisas com mais alegria. Tem gente que tem um trabalho muito mais difícil que o seu. Valorize o seu trabalho, valorize a sua família, valorize a sua vida. Não tente faltar do nada. Seja mais grato. A alegria é combustão para você alcançar o que você não tem. A tristeza vai te levar para trás. A alegria vai te levar para o seu futuro. Diga amém. Amém. Agora sobre autoexame. Lucas 9, 25. Volta aí um pouquinho comigo. Perguntas sobre autoexame. Pessoas que são caçadores de fortunas, que pensam que o dinheiro é tudo. Dinheiro é tudo, a conquista é tudo. Se ele troca de carro, ele se sente mais bonito, melhor, mais confiante. Que loucura, gente. Se ele compra um terreno, compra uma casa, ou aumentou o salário, ou alguma coisa, ele se sente mais diferente. O que você tem? Eu sou mais diferente. Outro passou no concurso, trabalha para o governo, tem um salário bom. Eu sou uma pessoa segura, confiante. Por quê? Porque eu tenho dinheiro. Eu tenho um bom salário. Então quer dizer que se você trabalhasse por conta, ali, teu salário fosse 1/3, eu seria uma pessoa muito insegura. Isso é soberba. A próxima pergunta é: adianta você ganhar esse mundo inteiro e prejudicar a você mesmo e perder a sua alma? Essa é uma pergunta que ela fica à procura de resposta, minha e sua. O que é sua ganância, o que é sua busca, o que é a nossa procura, o que os nossos interesses, os nossos valores têm nos prejudicado? Eu recebo 24 horas por dia, você recebe 24 horas. 8 você trabalha, 8 você dorme. As outras 8 vai para o ralo. Deveria ser do Senhor, não é verdade? 8 para o seu corpo, 8 para a sobrevivência e 8 para o Senhor. Aonde está? Não sei. Não pergunta porque eu não sei. Ou será que a minha matemática está errada? Que eu saiba, o pouquinho que eu lembro de matemática, 3 vezes 8, 24. É ou não é? A questão é: adianta ganhar o mundo inteiro e prejudicar a você mesmo? E prejudicar a sua alma? O que você está prejudicando com a sua ganância? O que você está prejudicando com os seus interesses? Quem você está prejudicando? Eu vou naquela velha história. Vou falar de novo. Mãe que põe filho na creche para ganhar salário mínimo para comprar maquiagem. Tem que tomar vergonha na cara. Vergonha na cara. O que é? Não quer ser mãe. Não quer ter trabalho. O que você faz com o seu dinheiro? Você pelo menos pega uma luz para pagar, uma água, um telefone, um IPTU. Não. O que você compra? Eu compro coisas. Que coisas é essa? Faz uma listinha. Boticário. Lojas não sei das quantas. Quem que você está prejudicando? O que você está fazendo da sua vida? Essa é a grande pergunta. O Senhor Jesus diz: será que o que você ganha está sendo ganho ou perda? Será que você está ganhando mesmo ou seu prejuízo? Você vai ver lá na frente. O porquê que as crianças antigamente não tinham déficit de atenção, não eram hiperativos, não tinha nada. Mãe, carinho de mãe, abraço de mãe, cinta de mãe, vara de mãe, colo de mãe. Não tinha nada dessas doenças emocionais, psicológicas, psicossomáticas, não tinham. Por quê? Porque tinham mãe. Hoje as crianças não têm mãe, não têm pai, o pai trabalha fora e não tem mãe. Quem cria o governo? Não estou generalizando, não estou dizendo que toda criança de creche o governo continuará criando. Não estou dizendo isso.
Existem muitas mulheres que trabalham porque realmente precisam. Precisam, necessitam. Agora tem criança que a mãe trabalha por fetiche, que o governo cria e continuará criando num presídio. O governo que irá criar essas crianças quando se tornarem adultos. Por quê? Porque foram renegadas, rejeitadas pela mãe. É isso que nós temos que entender nessa sociedade cristã. Você precisa entender, vale a pena. Será que a sua criança quer realmente um tênis de marca? Hein? Será que ela quer uma roupa de marca? Não. Ela quer você. Ela quer você. O filho quer a mãe, meu irmão. Quer a mãe. Eu vejo pelas nossas crianças que nós cuidamos. Pode ter o defeito que for. É a mãe, é o pai. É a mãe, é o sangue. O sangue fala. Criança quer a mãe, quer o carinho da mãe, o afago da mãe, quer acordar com a mãe ali, quer a mãe. Adianta falar? Não adianta. Quer móveis lindos, quer acompanhar a sociedade, quer tudo da moda. Onde está a nossa simplicidade? Onde está a nossa simplicidade? Faz as contas. Se você economizasse aquele bando de canal que você põe para sua criança ficar lá sozinha enquanto você trabalha, põe lá. Eu vou ser a distração do meu filho. Se você economizasse naquilo, um pouco de energia elétrica, um pouco disso, um pouco daquilo, você olharia, oh, meu Deus, olha aqui, é pouca coisa que sobra. Quase nada. Mas é muito trabalho, não é mesmo? A creche cuida. A creche cuida. Cuida. Vai ficar um buraco na alma dessa criança que você não vai suprir o resto da sua vida. O resto da sua vida. É isso que nós temos que entender. Será que é lucro? Será que realmente você está ganhando, meu irmão? Será? O que você está ganhando hoje que amanhã vai fazer com que você chore o seu prejuízo? Hein? Se você diminuísse um pouco a sua qualidade de vida, no sentido de luxo, no sentido de fetiche, você acha que não daria? Daria, porque Deus é Deus. Deus é Senhor. Mas sabe o que é? Eu vejo pelos casais de hoje, eles falam o que querem, porque eu quero isso, eu quero aquela geladeira, não sei das quantas, eu quero aquele televisor, eu quero aquilo. O que tem, não entra em conotação. Não estou dizendo que é regra, mas analisa a diferença de filhos criados com mãe e filhos criados na creche. Analisa a diferença. Olha você a diferença. Filhos criados com mãe são pessoas, adolescentes com paz, tranquilidade. Eles são sossegados. Filhos criados em creche, eles parecem uns malucos. Eles querem ver o que eles vão mexer, o que eles vão derrubar, que olho de quem que eles vão furar, porque é a lei da sobrevivência. Quem que eles vão morder? E cria assim. Cria assim. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Analisa, observa. Observa. Mães que trabalham fora, mas fazem um malabarismo, carrega a criança junto, tem oportunidade, leva junto, e fica um período com a mãe, com a avó, é diferente. Mãe e vó é diferente. É diferente, elas mimam, mas pelo menos está no ambiente familiar. Está no ambiente familiar. Agora, o que adianta ganhar o mundo inteiro? Eu queria só fazer uma pergunta para as moças que vão casar, que estão casadas e que pretendem ter filho. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você quer ter filho? Você pode parar de trabalhar? Ou trabalhar meio período? Não? Então você não vai ter filho, você vai falar para o governo criar teu filho. Você vai pegar ele 7 horas na creche dormindo, e no outro dia ele vai acordar às 6 da manhã e você vai levar para a creche de novo. Você quer ter filho para quê? Fala, para ficar de fim de semana? Pega uma criança da casa família e leva para ficar fim de semana na tua casa. É ou não é?
Se a pessoa sabe que não vai poder criar o filho. Não, irmãos, fala comigo se não é uma questão de logística. Uma questão de vaidade. Você pôr uma criança no mundo para o governo criar. É uma questão de logística. Você pega essa criança 5h30 na creche. E essa criança chega dormindo, vai acordar. No dia seguinte, você leva de novo para a creche. Você vai ficar com ela o fim de semana. Pega uma criança de fim de semana num lar adotivo aí e fica o fim de semana. Mas não uma criança para o governo criar. É uma questão de senso. Criança precisa de pai e mãe perto. É disso que criança precisa. Calor de mãe, repreensão de mãe, análise de mãe. Fica aqueles meninos na igreja correndo igual uns loucos. Que o diácono fala, olha, pelo amor de Deus, só misericórdia. Analisa de onde é que vem. Jesus diz assim em Lucas, capítulo 9, versículo 25. Porque, pastora, essa é a sua opinião. Verdade, é a minha opinião. Minha opinião. Paulo diz, ó, isso aqui penso eu, isso penso eu. Baseado no quê? 30 anos de gabinete pastoral. É pouco? É pouco? 30 anos mexendo com gente. 30 anos tentando curar feridas. 30 anos vendo rejeição. 30 anos cuidando de pessoas que não conseguem vencer seus traumas e sua rejeição. É pouco? Se for pouco para você, tudo bem. É pouco isso? Você vê pessoas que não conseguem se encontrar perdidas em si mesmo pela rejeição? Se é pouco, tudo bem. Continua. Ele diz assim, 25. Porque que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Existem pessoas que se perderam seus valores, estão prejudicando a si, prejudicando os outros. Próximo e última, 9:41. Jesus estava no monte da transfiguração com alguns dos seus discípulos, e chega um homem com um filho atormentado, endemoniado, e os discípulos de Jesus não conseguiram, não tiveram autoridade espiritual para repreender. Diga assim comigo. Muitos sofrimentos são devidos à falta de autoridade espiritual. Pastora, como que eu consigo autoridade espiritual? Primeiro, santidade. Eu sei quem é Paulo. Sei quem é Jesus, mas vocês quem são? O demônio aqui, pregou o couro num dos que queria expulsar ele. Sei quem é Jesus, conheço Paulo, mas vocês não sei. Autoridade espiritual. Autoridade espiritual começa com santidade. Sem santidade não se tem autoridade espiritual. Só aí já é um começo para você trabalhar no mínimo 1 ano. Já tá bom, não tá? Qual o próximo passo? Não, esse aí. A santidade, ela abre as portas para você da autoridade espiritual. A santidade, poder levantar a face, poder fazer oração, poder enxergar, poder ver, poder analisar, poder arrepender, poder melhorar, poder transformar. Jesus olha para os discípulos e diz assim, que vergonha. Os escribas estavam lá, sabe, redarguindo os discípulos de Jesus. Jesus fala, que vergonha, eu saio um pouco, vocês não conseguem expulsar um demônio. Aí Jesus pergunta, até quando vocês vão sofrer? Até quando? Até quando? Até quando você vai sofrer por uma cobiça? Por um desenfrear seu? Até quando você vai sofrer por essa cabeça ruim que só faz aquilo que quer? Até quando você vai atrair sofrimento para você por conta desse gênio? Esse gênio que está dentro da lâmpada. Menos a lâmpada do evangelho que ilumina, não. A lâmpada das trevas.
Essa personalidade, esse jeito. Até quando você vai sofrer? Até quando? Por falta de autoridade espiritual de dizer, chega, eu estou melhorando, eu estou mudando, eu não vou mais. Você tem autoridade espiritual hoje para dizer assim, ó, eu não vou mais fazer isso, eu não vou mais agir assim, não vou mais falar dos outros, eu não vou mais pensar assim, eu não vou mais... Autoridade espiritual. Pastora, eu quero saber daquela autoridade espiritual, tipo assim, sabe? No meio mesmo, assim, dos bichos. Mas vai no zoológico, eles estão presos. Não, pastor, os bichos que eu falo é aqueles bichos, os demônios. Eu quero essa autoridade espiritual com os bichos. Não! Antes de você querer qualquer autoridade espiritual contra os demônios, você tem que ter autoridade espiritual sobre a sua vida. Domínio próprio. Negar-se a si mesmo, isso é autoridade espiritual. Não fazer o que você quer, não fazer o que você gosta, mas fazer o que você deve. Isso é autoridade espiritual. Carregar a cruz, andar a segunda milha, virar a face, tirar a capa. Isso é autoridade espiritual. Tem gente que quer autoridade com os demônios, quer expulsar demônio, eu quero ver demônio, eu quero isso, eu quero saber. Não, trata com os seus demônios. Domina aí a carne, o mal, as trevas, essa concupiscência maldita que existe dentro de cada um de nós. É isso que nós temos que vencer, essa língua. Quando o Tiago diz, você tem que dominar a língua, senão você vai desviar o curso da sua natureza. A autoridade espiritual que você tem que ter em primeiro lugar é contra as maledicências, é contra o mal que aflora de dentro de nós. Os nossos sofrimentos são devido à falta de autoridade espiritual. Somos provocadores de dores, criadores de sofrimento. Jesus diz em Lucas 9:41. Jesus respondendo disse, ó geração incrédula e perversa. Está falando isso para os discípulos. Incredulidade? Porque eles não conseguiram repreender o demônio. Perverso. Perverso. Perversidade. Mudar coisas, transformar situações, não cuidar do que falta, não observar o que não se tem, espiritualmente falando, só observar que não tem fé suficiente quando está caindo, só observar que não era santo quando já está adulterando, só observar que não tinha santidade quando já está com a língua nos dentes. Perverso. Perverso, perversidade, não ser diligente, não ser prudente. Ó, geração incrédula, ele estava dizendo isso para os discípulos, e perversa. Ele diz, até quando vocês vão sofrer? Por quê? Porque eu não vou estar sempre com vocês. Vocês têm que desenvolver uma fé à altura das necessidades de vocês. Uma autoridade espiritual exigida pela vida de vocês. O Senhor olha para mim e para você e vê que existe em nós perversidade, maldade. Quando nós não somos cuidadosos e cautelosos quanto à nossa própria fé, santidade, autoridade, preservamos a nossa alma. Ele diz assim, até quando estarei ainda convosco? E vos sofrerei? Até quando? Até quando eu vou estar com vocês para poder socorrer vocês? Até quando? Até quando eu vou estar do lado de vocês e não permitir que vocês sejam envergonhados? Até quando vocês vão andar com as próprias pernas? Até quando vocês vão ter fé suficiente para fazer uso do meu nome e viver uma vida de glória, de honra? Quero fazer uma pergunta para você. Quando é que começou o seu problema? Tem a data. Pode não ter o dia certo e a hora, mas o ano. Agora a pergunta não é essa. A pergunta é, quando vai acabar? Pastor, eu não sei. Tem que saber. Eu não estou falando que você tem que saber do que o outro vai decidir, do que o outro vai mudar. Estou falando de você. Pastora, mas sabe o que é? A senhora não está entendendo. É que o meu sofrimento está dependendo da mudança do outro. Você é idólatra? Você é idólatra?
Você é dependente? Quando é que o seu humor, quando é que a sua felicidade, quando é que a sua alegria depende do outro? Quem morreu por você na cruz? Foi o outro? Não. Quem foi? Foi ele. O que é que nós precisamos entender e compreender? Até quando você vai sofrer? Porque um não está do jeito que você quer, porque o outro. Você não entende que você é uma pessoa individual aos olhos do Senhor. E tudo que você tem que entregar para o Senhor depende de você e não dos outros. Que a sua salvação é individual, que a sua vida espiritual é individual. E a sua vida emocional também tem que ser blindada. E de você tem que sair uma fonte. Jesus disse que eu sou fonte, que você é fonte. E não que nós seríamos vala, buraco, que fôssemos... Não, eu não sou fonte, eu sou um buraco, um poço que precisa de água, que entra água. Não, ele diz, vocês são fontes. É isso que nós precisamos entender. A pergunta é, até quando você vai sofrer? Porque um te magoou, porque o outro te feriu, porque aquela pessoa que está ao seu lado não é do jeito que você quer. Nem você é do jeito que você quer, nem eu sou do jeito que eu quero. Por que eu vou querer que aquela pessoa do meu lado seja do jeito que eu quero? Espera aí um pouquinho, está faltando um pouco de inteligência para nós. Você é do jeito que você quer? Não, eu queria ser muito melhor do que eu sou. Muito melhor. Você também gostaria de ser muito melhor. Agora, por que a pessoa que está ao seu lado tem que ser do jeito que você quer para você ser feliz? Eu só tenho uma explicação para isso. Você não gosta de você. Se você amasse você, as pessoas que estão ao seu redor não te incomodariam. Diga isso para o seu irmão. Se você se amasse, as pessoas que estão ao seu lado não te incomodariam. Pessoas que se amam. Pessoas que se amam. As pessoas que estão ao seu lado não te incomodam. Você olha o que elas precisam e você fala, eu posso te ajudar. Eu posso te amar, posso te socorrer, posso te carregar, posso te suportar. 7 perguntas. Que recompensa você tem se você for igual ímpio? Por que você não tira a sua trave primeiro? Você pode crescer um pouquinho? Não? Então não pode ficar preocupado. Jesus vai encontrar você e vai ver fé em você, perseverança. Já te faltou alguma coisa? Vai ganhar o mundo inteiro e perder a alma? E até quando você vai sofrer? Queria que você fechasse os seus olhos. Essas perguntas precisam de resposta. E agora é a sua hora de responder a cada uma delas. Está na hora de você começar a orar pelas pessoas que te perseguem. A orar pelos seus inimigos. Está na hora de você fazer bem às pessoas que te fazem mal. Está na hora de você trabalhar com a sua trave e esquecer o folheiro do olho do seu irmão. Está na hora de você não mais se preocupar, não mais viver em ansiedade. Está na hora de você ser mais perseverante. Está na hora de você reconhecer que o Senhor é capaz de cuidar de você. Está na hora de você rever os seus valores, seus investimentos. Você pode estar ganhando o que te interessa e perdendo o que te é precioso. Você pode estar ganhando aquilo que você quer e perdendo o que você precisa. Quantas pessoas se esforçam para ganhar o que querem e perdem o que precisa? Está na hora de nós olharmos para nós, olharmos para a nossa vida e termos respostas. Está na hora de nós pararmos de sofrer, porque Ele está dentro de nós. Está na hora de nós termos autoridade suficiente para enfrentarmos a nossa vida, não como vítimas, não como vitimados, mas como pessoas que são capazes de serem firmes, corretas, idôneas,
com a própria vida. São 7 perguntas que o Senhor Jesus fez para os seus e faz para mim e para você nesta noite. Até quando você vai sofrer? Porque as coisas não são da sua maneira. Até quando? Quem sabe você está investindo tudo naquilo que você quer. Isso vai resultar você perder o que você realmente precisa e o que realmente tem valor para você. Está faltando o reconhecimento de que nunca te faltou nada. E não há motivos para você viver desesperado. Não há motivos para você viver em preocupação, ansioso. O Senhor sempre deu um jeito, trabalhou para que as coisas fossem ao seu benefício, fossem para o seu bem. Não há motivos para incredulidade, não há motivos para ansiedade, não há motivos para o desespero. Não há motivos para as preocupações do amanhã. Nunca te faltou nada. Nunca. A perseverança é algo que Ele espera de mim e de você. Ele espera ao voltar encontrar uma igreja perseverante. Eu quero que você fale com Deus neste momento. Fala com o Senhor. Fala, Senhor, eu preciso responder a essas perguntas que o Senhor tem para mim. O Senhor pergunta para mim qual é a minha recompensa. Se eu sou como os ímpios. Porque eu não tiro a trave do meu olho. Eu consigo aumentar um côvado na minha estatura. O Senhor achará fé quando voltar para me buscar. Alguma vez o Senhor permitiu que me faltasse alguma coisa? Adianta eu correr atrás de tanta coisa e perder e prejudicar? E até quando eu vou sofrer por falta de autoridade, por falta de fé? Ó Deus, são 7 perguntas das quais nós precisamos ter respostas. Perdoa-nos, ó Deus, porque nós reconhecemos que a arrogância, a soberba, a falta de humildade que existe em nós tem nos conduzido longe da Tua palavra, Senhor. Temos nos visto tão corretos, tão certos e não temos enxergado as falhas que temos tido. Oh Deus, oh Deus. Que haja em nós um coração humilde, um coração sincero, um coração submisso, um coração arrependido, para que possamos ter respostas para cada uma dessas perguntas. Que nós não possamos permitir que o céu fique sem respostas, mas que cada um de nós possamos assumir a nossa responsabilidade de darmos a resposta. O Senhor diz a Isaías: porque perguntei e ninguém respondeu. Eu tenho que dar as minhas respostas, e cada um destes que estão aqui precisam dar as respostas. Eu quero que você responda ao Senhor. Responda a Ele até quando você vai sofrer por falta de autoridade. Responda a Ele até quando você vai investir naquilo que tem te prejudicado. Responda a Ele. Até quando você vai tratar as pessoas segundo o que você acha que elas merecem? Até quando você vai deixar de ver a tua trave? Até quando você vai viver em preocupação? Até quando vai faltar perseverança? Até quando você vai enxergar só aquilo que você quer e não o que você tem?